Fala, galera! Não é nenhum segredo que o poderoso Thor dos quadrinhos da Marvel é um personagem baseado na mitologia nórdica. É de lá que o herói recebeu seu famoso martelo Mjolnir, uma arma única que sempre atinge o alvo e retorna para as mãos do seu dono. Ele também dispara relâmpagos e trovões quando seu cabo é pressionado, mas o mais importante é que essa ferramenta é tão pesada que nenhuma criatura consegue levantá-la. A única exceção é quando Odin considerar o estranho digno disso. E houveram mais casos desses nos quadrinhos originais do que você imagina. No vídeo de hoje contaremos em detalhes sobre cada um deles, mas por enquanto sugerimos que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito. Vamos lá! Capitão América. Se você já assistiu ao episódio final da Saga dos Vingadores, provavelmente se lembra da cena espetacular da última batalha, aquela em que o gigante Thanos e seu exército finalmente perde para a equipe de super-heróis. Mas antes disso acontecer, vemos muitos outros momentos cheios de ação. Aqui está um deles. Aqui o super vilão incapacita o Thor, fazendo parecer que ele já está à beira da morte. De repente surge do nada o bravo Capitão América e salva seu companheiro. E ele faz isso, é claro, com a ajuda do Mjolnir, o que demonstra que ele recebeu o título de digno do martelo. Episódios como este também aconteceram nos quadrinhos. Na Era de Ultron, uma das primeiras partes dos Vingadores, Steve Rogers já tinha tentado pegar a arma divina. Isso aconteceu em uma cena engraçada, onde a equipe está se divertindo na festa da queda de Hydra. Nela, o Gavião Arqueiro diz que toda essa história sobre o pesado martelo de Thor não passa de uma espécie de conto de fadas para se exibir. Thor então convida seu amigo a tentar levantar a arma. Ele concorda na mesma hora, mas falha miseravelmente. O Tony Stark, queridinho do público, com sua poderosa mão de super-herói, também fracassa. Apenas o Capitão América consegue mover o martelo de seu lugar, pelo menos um pouquinho. Come on, Cap. Visão. Este aqui é provavelmente um dos Vingadores mais poderosos. Não é pra menos, afinal este robô androide foi criado pelo próprio Thor e pelo Tony Stark, usando a joia da mente. Bem, a julgar por esta cena de A Era de Ultron, o Visão também era digno. Dá uma olhada como ele casualmente pega o martelo de Thor e faz todos os Vingadores praticamente congelarem de espanto. Mas alguns fãs da saga dizem que isso não significa nada, pois o Visão não usou os poderes mágicos da arma nesta cena. Jane Foster. De acordo com o enredo dos quadrinhos da Marvel, essa garota era a assistente e também a namorada do Dr. Donald Blake, a encarnação terrena do Thor. Mas nem todo mundo sabe que nos quadrinhos posteriores da série, a Jane se torna a Thor mulher, depois que Odin exila seu filho-deus em Nova York. Mas há um detalhe: paralelamente a isso, a heroína está lutando contra um câncer e faz quimioterapia. O poder mágico do martelo começa a anular o efeito dos medicamentos, e seu alter ego, super-herói, gradualmente mata a garota. No entanto, o risco de morte não detém a valente heroína. Ela decide lutar ao lado das forças do bem até o fim. Posteriormente, ela se torna uma Valquíria. Loki. Para aquelas pessoas que nunca leram os quadrinhos dos Vingadores ou nem mesmo viram um único filme baseado em sua trama, entender os personagens pode ser um pouco complicado. Mas os autores da Marvel deixaram essa tarefa já assustadora ainda mais difícil. Pegue o Loki, o meio-irmão de Thor, por exemplo. Na versão original da história, ele é um super vilão que luta contra a equipe de super-heróis. I am Loki. No entanto, em uma série de quadrinhos chamada Eixo, tudo muda de lugar. Loki fica do lado do bem, enquanto seu irmão se torna a personificação das forças do mal. Tudo isso é consequência dos truques do Caveira Vermelha, que por algum tempo alteraram as polaridades dos personagens do universo. Seja como for, o que importa é que nos momentos em que a história vira de ponta cabeça, o Loki ganha o direito de usar o martelo, como qualquer super-herói digno. Já na história original, ele nunca conseguiu erguer a arma divina, embora tentasse levantá-la repetidamente. Bill Raio Beta. É provável que só os mais fanáticos da Marvel conheçam este herói, porque ele só apareceu em quadrinhos e em séries de animação. Quanto aos filmes de longa-metragem, os criadores inseriram no enredo apenas algumas referências a esse tema, mas nem todos notaram. Na história original, o Bill Raio Beta vive em um planeta que está sendo destruído por demônios de fogo. Depois de sobreviver milagrosamente, ele e o resto dos sobreviventes entram em uma nave espacial
e partem para a vastidão do universo. Certo dia, o Thor entra na nave, achando que criaturas traiçoeiras se escondem lá dentro. Os personagens começam uma luta, durante a qual Bill Raio Beta, inesperadamente, levanta o Mjolnir e prova sua essência de super-herói. Tudo termina com uma ordem de Odin para forjar para o personagem outro martelo, o Rompe-Tormentas, que faz uma aparição especial no filme Vingadores, Guerra Infinita. Deadpool. Oh, hello. É difícil de chamar o personagem mais cínico e vulgar dos quadrinhos da Marvel de um super-herói valente. No entanto, ele também está na lista daqueles que levantam o martelo de Thor. Dá só uma olhada. Isso está retratado claramente nos quadrinhos. Será que isso significa que toda a lenda sobre o digno e o indigno não passa de uma lorota? Não, calma. Existe uma explicação para tudo. Neste caso, o travesso Loki simplesmente colocou um falso Mjolnir para o Deadpool, o que, no entanto, não impediu o personagem de voar um pouco na forma de Thor e até usar o martelo para jogar beisebol. Bem, o que mais você esperava do Wade Wilson? Magneto. O próximo super vilão nós conhecemos melhor de outra saga da Marvel, os X-Men, que sempre foram os inimigos jurados do Magneto. Nos quadrinhos também aconteceram sobreposições com as aventuras dos Vingadores. Por exemplo, na série Ultimate X-Men, com a ajuda de sua habilidade sobre-humana de manipular campos magnéticos, o mutante toma posse do martelo de Thor e causa terríveis cataclismos em todo o planeta. Ele faz tudo isso para destruir a humanidade e estabelecer na Terra o domínio total de sua própria raça. Felizmente, no caminho ele encontra a valente Valkyria, que deixa o mutante sem mão, assim como o Nick Fury, que convenceu o vilão a ser razoável e devolver o Mjolnir ao seu legítimo dono. Super-Homem. Espere um pouco, o que um personagem da DC está fazendo aqui? Pois é isso mesmo. Você provavelmente sabe que em 1996, as duas editoras finalmente decidiram publicar um crossover de seus quadrinhos. No entanto, esta não é a única história em que os heróis dos dois universos se encontram cara a cara. Em 2003, a mesma coisa aconteceu em outro crossover, chamado Liga da Justiça e Vingadores. Na história, a equipe de super-heróis luta contra o deus Krona, que destrói diferentes universos, um após o outro. Então, em uma das batalhas decisivas, Thor dá voluntariamente seu martelo para o Super-Homem. Isso porque, na opinião de todos os presentes, somente ele possuía força suficiente para destruir o inimigo. Além do Mjolnir, o personagem também recebeu o escudo do Capitão América, mas não por muito tempo. No entanto, os fãs da série acham que toda essa história não quer dizer nada sobre a grandeza do Super-Homem. Há uma teoria de que Odin, que tudo vê, fez com que o herói fosse digno apenas por um tempo. Hulk vermelho. O fato do Hulk ter uma versão vermelha também é algo conhecido só pelos fãs mais dedicados do universo Marvel. Originalmente, eles eram inimigos jurados. O mutante vermelho surgiu do General Ross, que por um tempo liderou as forças especiais anti-Hulk. Mas olha que azar, a filha desse guerreiro se apaixonou pelo Bruce Banner, o humano de trás do super-herói verde, e acabou até se casando com ele. Bem, o Ross, aparentemente por desespero, se transformou em uma cópia vermelha do seu gênero e continuou caçando. Um dia, os dois personagens finalmente se veem cara a cara em um duelo, mas Thor de repente intervém. É neste momento que o Hulk vermelho toca pela primeira vez no Mjolnir. Mas a diversão começa a seguir. Ambos os heróis voam para o céu e sobem para o espaço e o martelo, inesperadamente, começa a funcionar mal. No final, o vilão acaba com o filho de Odin com sua própria arma. Surfista prateado. Em 2016, a Marvel lançou uma série de quadrinhos em que Thanos viaja milhões de anos no futuro e vê uma versão mais velha de si mesmo. Ele descobre que, com o passar do tempo, ele conseguiu escravizar completamente a Terra e exterminar todos os super-heróis, exceto o Hulk e o motoqueiro fantasma. O primeiro, no entanto, fica preso por uma corrente em um porão, e a força do segundo claramente não é suficiente para livrar o mundo da ditadura do vilão. Mas será que a história do universo Marvel termina de forma tão trágica? Na verdade, não. Quando quase não há esperança de salvação, o surfista prateado aparece de repente diante de Thanos. Quando o escravizador pergunta ao seu inimigo por que ele levou tanto tempo, o herói responde: "Esperei até me tornar digno." Como você deve ter adivinhado, no momento seguinte, o surfista agarra o martelo de Thor e começa a lutar com o poderoso ditador. Mas, infelizmente, ele não sai vencedor desse duelo. O rei Thanos surge para ajudar, usa a espada do infinito e atravessa o super-herói com ela. Garota Esquilo. Pode parecer um absurdo, mas essa personagem tão irrelevante para os quadrinhos da Marvel também acabou sendo digna do martelo de Thor. Sim, o Mjolnir também ajudou a Garota Esquilo. Foi durante uma luta com uma cópia maligna dela mesma, chamada Alene. Depois que a inimiga foi derrotada, a arma voltou para as mãos de Jane Foster, a herdeira de Thor. Trog.
Acredite se quiser, até mesmo um sapo levantou o martelo nos quadrinhos. Mas a história desse personagem é muito mais trágica do que possa parecer. No início, ele era um cara comum chamado Simon, e em algum momento perdeu sua esposa tragicamente. Desesperado, o viúvo decidiu recorrer a uma bruxa para falar com a sua falecida amada através dela. Mas só que o cara não tinha dinheiro para pagar a sessão espiritual, por isso a mulher o transformou em um sapo como castigo. Posteriormente, o animal conheceu o Thor e também estava transformado em anfíbio por causa de um feitiço de Loki. Ele então pegou um pedacinho do martelo que uma das cabras atreladas à carruagem de Thor acidentalmente arrancou com o casco, e assim nasceu o engraçado Trog. E tecnicamente falando, ele também pode ser considerado pelo menos um pouco digno. Espere um pouco, você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.